Boa noite. Boa noite ou boa tarde. Boa noite em Itália e boa tarde no Brasil, não é? Aqui ainda estamos de dia. Salve, salve! Uma maravilha estar mais uma vez os três juntos. Em breve temos que juntar o nosso grupo completo do nosso encontro em 2017. É verdade. Mas hoje eles estão presentes aqui de alguma maneira com a gente, né? É verdade. Aquela boa Então energia. é um prazer estar convosco. Hoje temos o Daniel connosco para os nossos amigos e conhecidos que nos vão ver. Vamos falar sobre a reconexão com os antepassados, não é? E também falar um bocadinho da visão de Bert Hellinger sobre esta reconexão. E novamente nos juntamos. Normalmente, de 2 em 2 meses, fazemos assim falamos sobre algo que nos mova, que nos interesse, não é? Que nos chame, e procurar trazer temas que sejam interessantes para os nossos queridos amigos e conhecidos que nos vão vendo e escutando nas redes sociais. Importante lembrar, né, Marco, que a primeira iniciativa que eu e você fizemos da Conexão Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, e que hoje está sendo Portugal, Brasil, Itália, já que o nosso amigo está morando na Itália hoje, apesar de ser colombiano, depois ele vai se apresentar. Já tem um tempo, né, Marco? Eu me lembro, foi 2019? Creio que sim, foi antes de ficarmos confinados, vá. E aí, desde então, temos mantido essa chama acesa de um encontro de homens que tem a bênção lá do nosso mestre Bert Hellinger. Eu sugiro que o Daniel, como nosso convidado, se apresente e fale um pouco também. Enfim, fala aí, é livre, o tema é Hellinger e a reconexão com os antepassados. Foi, inclusive, um tema que ele mesmo colocou nas nossas conversas e, se o Marco concordar, passo a palavra para o Daniel. Vamos em frente, Daniel. Muchas gracias, Rinaldo, Marco, por esta invitación. Yo soy Daniel Hernández, colombiano. En este momento me encuentro radicado en Italia, vivo en Italia, en Toscana, en la montaña. Yo trabajo ayudando a los espíritus libres a encarnar su esencia, llevarlo a la práctica. Y porto también el legado de unas ceremonias amazónicas, trabajo con plantas de poder. Y estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Y gracias por esta invitación. Marco, posso fazer um comentário de uma fala do Daniel, que desde esse momento que ele falou isso para a gente, naquele nosso grupo, me senti inspirado em fazer essa live. Você permite, Marco? Você quer falar alguma coisa aí para começar? Não, força. Começamos por aí. Final do ano passado, Daniel vai se lembrar, ele fez um comentário. Bom, para quem não sabe, a gente se conheceu num encontro de homens conduzido pelo próprio Bert Hellinger na Alemanha em 2017, se não me engano. 17, sim. Né? Mas o ano passado ele fez um comentário que eu concordo. Ele falou que o trabalho do Hellinger teria uma mãe e um pai. Eu não me lembro quem seria a mãe, quem seria o pai, mas seria uma integração, uma junção daquelas correntes psicológicas, terapêuticas ocidentais, iniciadas principalmente por Freud, e Hellinger foi psicanalista durante um tempo, mas isso integrado à experiência que o próprio Hellinger teve na África, de muitos anos convivendo com os indígenas africanos, tribos zulus, que tratam as doenças físicas e emocionais a partir de um olhar
mais da comunidade, mais vinculado à espiritualidade, que é uma matriz bem diferente daquela construída a partir de Freud, depois dos seus seguidores, Lacan, Jung, Reich e todos os outros, né? E que para mim, eu continuo atuando e estudando e aprendendo nesse campo da filosofia desenvolvida pelo Hellinger, e cada vez mais eu entendo e concordo com essa fala de que essa grande bibliografia do Hellinger, ela é fruto dessa feliz e difícil integração entre uma matriz mais ocidental, individual, do trabalho psicanalista e das outras linhas, com esse olhar africano indígena. Só um comentário que eu acho que eu gostaria, depois eu queria até desenvolver mais, mas só para a gente jogar a bola para cima, eu passo a bola. Ok, yo quisiera proponer que comencemos con una canción a nuestros antepasados, al mundo del espíritu, abrir esta noche. ¿Les parece bien? Sim. Ok. Entonces, miren, este tambor es un tambor de mano, lo tienen muchas culturas alrededor del planeta, y el tambor de mano es el corazón, ¿sí? Y es un instrumento para darle ritmo a la propia voz, que es el instrumento pues con el que nosotros nos expresamos, pues nos puede ser una posibilidad. Entonces, el tambor representa el latido del corazón, y con esta canción pues recordar a quienes estuvieron antes, y también este mundo del que venimos y para el que vamos, en tanto que estamos en esta experiencia humana. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro, y ese pájaro es mi abuelo que canta, canta enamorado, es mi abuelo que canta, y canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Y desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro, y ese pájaro es mi abuela. Es mi abuela que canta, canta enamorada. Es mi abuela que canta y canta, 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 canta y canta, canta, canta. Canta, 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 canta. Águila, 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 águila. Águila, 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 canta, cantan, cantan, canta, canta, cantan, canta, cantan, cantan. Canta, cantan, cantan, canta, cantan, cantan, canta, cantan, cantan. Y desde lejos oigo el canto enamorado de los pájaros. Y desde lejos oigo
el canto enamorado de los pájaros. Todos los pájaros son mis abuelos que cantan, cantan enamorados. Son mis abuelos que cantan, 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 cantan. Canta, cantan, cantan, canta, cantan, 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 cantan. Gracias, amigos. Entonces, Bravo. esta Bravo, canción, gracias, esta canción es importante anotar que todo lo que soportó a nuestros antepasados ha sido la vida. Y una manera de reconocer eso es ver la belleza de la vida. Y, por ejemplo, reconocer en el canto de las aves la belleza de la vida, reconocer la presencia de la vida en lo bello, y esa es una manera de estar con esta fuerza del espíritu, cantando, dándole valor y dándole belleza a las cosas que vemos. Gracias. E foi uma linda forma, Daniel, de começar o nosso encontro, e é também uma resposta a esta pergunta, não é? Como estar conectado com a minha origem. Através da música, nós também estamos conectados com a nossa origem, não é? Os nossos antepassados, nas diferentes terras onde viveram, e faz parte também um pouco da natureza humana e daquilo que fazemos quando nos juntamos, não é? O cantar, o dançar, e de alguma maneira surgem depois as músicas que são muito típicas de cada região do mundo, como é o caso do espaço de onde tu vens. No meu caso, eu vivo em Portugal há muitos anos, mas também, como nasci em África, temos a influência em Portugal da música de todos os lugares, não é? Sobretudo dos países da África e da América, onde se fala português, e do mundo onde se fala português. Então esta foi uma linda forma de nós logo começarmos por dar a resposta a esta pergunta. Sí. Yo a esta pregunta pues quisiera decir algo al respecto, y es que el origen es el espíritu. El inicio, la base, la eternidad, lo inefable, el punto primero es el espíritu. Entonces, una manera de estar conectado al origen es reconocer al espíritu y sentirlo. Y una manera de estar conectado al espíritu también es la intuición, ese espacio donde se encuentra también la belleza del pensamiento con las emociones, ¿no? Que haya un acuerdo, y que se hable, que dejar que el momento sea. Eso diría yo que es una manera de estar conectado con el origen. Posso? Sim, força, Reinaldo. É lindo o cantável. Não tinha visto ainda nosso amigo Daniel cantando e tocando o seu tambor xamânico. Muito bacana, Daniel. As pessoas, a gente que está vivendo aí num momento tão delicado, né? Teve aí agora 2 anos de pandemia, o Brasil tem mais de 700 mil mortes, o mundo inteiro viveu 2 anos aí de uma situação única, e na hora que termina ou pelo menos que se encaminha para o final, temos uma guerra que mexe com todos. Então, quando a gente olha em volta, eu percebo muito aqui, convivendo com as pessoas que eu atendo, com as escolas públicas onde eu atuo, com os amigos, né? Como existe um estado, pelo menos no Brasil, mas eu acredito que isso seja planetário, né? Ainda um momento de
de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia, onde as pessoas muitas vezes se sentem meio sem saber o que fazer para ver sentido na própria vida, estão sem emprego, né? E muitas vezes adoecem, inclusive. Né? Por fazendo uma ponte com aquilo que eu comentei, né? O Freud, com as pesquisas dele, ele aprofundou muito traumas da infância, aquelas situações que todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos de muita dificuldade, né, na nossa infância, às vezes na gestação ainda. Isso tem um efeito, e hoje em dia, nesse momento de guerra, nesse momento de pandemia, isso amplifica a angústia de todos nós. O tema da nossa live, que é a reconexão com os antepassados, a partir da perspectiva do Hellinger, foi, a meu ver, no sentido de que, sim, Hellinger reconhece a importância dos traumas da infância, dos movimentos interrompidos em relação à mãe ou ao pai, mas ele percebe que também existem traumas de antes até, né? A possibilidade de que na nossa ancestralidade, que é um tema que o Daniel trouxe muito forte aí na música e no seu canto, de como muitas vezes a gente pode estar hoje adoecido também como consequência de algo que é anterior a nós, anterior à nossa existência aqui, seja através dos nossos antepassados, seja através das comunidades que viveram antes, né? Então, a pergunta, e nessa hora, o que me fascina é a gente continuar estudando essa perspectiva ocidental, mas fazer o que o Daniel tem feito no trabalho dele, pelo que eu pude perceber com mais profundidade, que é entender de que maneira esse conhecimento ancestral, que tem tudo a ver com a espiritualidade, pode ser trabalhado no dia a dia dos nossos problemas, no fortalecimento da nossa identidade enquanto pessoa, num momento de grande vulnerabilidade, como que hoje boa parte da população está vivendo, né? E lendo um pouco dos autores africanos, inclusive Malidon Assomé, indicado pelo Daniel, que fala muito, que nos dá algumas pistas de como a cultura tradicional africana trabalha essa conexão, ou essa busca de uma reconexão com a ancestralidade a partir de um ponto de partida que é o ritual, né? O que o Daniel fez aqui, né, durante um espaço do verbo, né, uma live seria um espaço de palavras. Os africanos, alguns deles, falam assim, olha, esse negócio da palavra é muito racional, né? Quando a gente vai realmente tocar o lado mais profundo da gente, muitas das vezes, se a gente vai para o verbo, a gente perde o essencial. E quando você leva para a música, leva para a vivência, insere um tambor, insere um canto, se tivéssemos espaço e começássemos a nos movimentar numa dança qualquer que fosse, inclusive danças entre homens, que são muito frequentes nas tribos indígenas, é uma forma muito palpável e eficaz de usar a ritualidade, os rituais, no dia a dia da gente, né? Naquele momento que eu estou ali angustiado, que eu estou um pouco aflito com alguma questão com a minha filha, com o meu filho, para me conectar com o meu eixo, para me conectar com esse estado de presença, eu toco um tambor, eu canto, eu penso nessa ancestralidade, ainda que eu não precise nem conhecer, saber qual o nome, aonde, né? Se eu sei, isso pode me ajudar. Mas é um processo muito mais interno, de eu olhar para dentro, saber que existe toda uma questão ali na minha infância, mas que, para além disso, eu posso beber nessa fonte indígena. E a música é uma grande tecnologia para acessar esse mundo da espiritualidade, né? Daniel começou a tocar um tambor ali, já muda totalmente a energia do nosso encontro de três. Foi uma surpresa, a gente não tinha planejado isso. E é lindo como a gente, de alguma maneira, se vê tomado por algo que nos faz
chegar num local de reflexão, de centramento, de um certo silêncio interno, que é uma busca dessa, a meu ver, identidade. Muito obrigado, Daniel, foi muito bacana ser surpreendido. Gracias. Gracias. Sim. Sí. Respecto a esto de la conexión del origen, yo también quisiera añadir que esta conexión con el origen es también conectarse con ese pacto, ¿no? Que de algún modo, en cierta forma de energía, nosotros hemos hecho para tener esta experiencia humana, porque ninguno de nosotros está aquí por casualidad, sino por un propósito. Y el trabajo de Malidoma me gustó mucho por eso, porque él habla que en su cultura, y como en todas las culturas indígenas, hay un momento en el que hay una iniciación, pero él lo destaca, él lo expone de una manera muy elaborada. Y entonces dice que el ritual es un espacio donde se puede hacer que el individuo recuerde a qué vino acá. Entonces, muy importante eso, porque eso es retomar la conexión del origen en el momento de la adolescencia, cuando nos hacemos fértiles, cuando se despierta el fuego en nosotros. Entonces, eso un poco como añadirlo, porque sí es muy importante esto de la conexión con el origen, más allá de los antepasados, que es muy importante, pero es la conexión con el origen y con el mundo espiritual. Eso era. E foi um excelente, eu vou ter que, acabo por me repetir, mas foi uma forma maravilhosa de nós começarmos a nossa conversa, e de que forma de que melhor exemplo de como aplicar na prática, não é? Esta conexão com a nossa origem. E uma das questões que estávamos a ver aqui há pouco, não é? Como que o Reinaldo também abordou, os rituais que nós vamos conhecendo da forma como somos educados, a nossa família mais próxima, os rituais que tem, a nossa família um pouco mais alargada, quando começamos a olhar para os outros que estão à nossa volta, quer sejam outros membros da família ou até os nossos vizinhos, como se comportam, que hábitos têm, que rituais praticam, e alargando cada vez mais, não é? Partindo deste ponto de partida, deste ponto inicial, que é a nossa família, e irmos ampliando a nossa visão para os rituais e para os hábitos que a nossa comunidade tem. O que é que nos dá? O que é que nos traz? Traz-nos... O Daniel ficou sem imagem. Já voltou. O que é que nos traz? Traz-nos uma forma de nos identificarmos com o nosso clã, com o meio em que estamos, não é? Com o mundo em que vivemos. E isso, de alguma forma, também neste tempo que estamos a viver, é de uma grande utilidade, porque no momento em que nós nos podemos sentir um pouco mais afastados, aliados, isolados, como estivemos tanto tempo, não é? Em todas as partes do mundo, ou em quase todo o mundo, eu diria que só em alguns países, também fruto da necessidade, é que as pessoas não se isolaram. Mas quando nós nos encontramos numa situação que para todos que vivemos nesta época é inédita, não é? Só passámos por uma situação a nível planetário semelhante a esta há 100 anos, foi quando houve a outra grande pandemia. No momento em que nós passamos por situações como esta, nós precisamos de encontrar algo que nos ajude a encontrar a nossa identidade. E isso passa muito também pelos rituais, sejam eles quais forem. Sejam rituais religiosos, sejam rituais de outra natureza, até hábitos que se têm com amigos, ou com vizinhos, ou com familiares, e que, no fundo, nos ajudam a encontrar o caminho para o nosso pertencimento. Que, por vezes, com o isolamento, acabamos por ficar um bocadinho perdidos, não é? Como se perdêssemos como se a nossa bússola, de repente, perdesse a orientação devido às circunstâncias que estamos a passar. A pandemia, agora a guerra, que estamos a viver, que embora não nos afete a nós, nem os lugares onde nós estamos, acaba por ser uma presença constante, porque está nas notícias e faz parte, no fundo, daquilo que é
as conversas que se vão tendo entre amigos ou entre familiares ou conhecidos, não é? Então, desta maneira, através desses rituais que nós conhecemos, sejam eles quais forem, que nós eventualmente podemos aderir e praticar, acabamos por reencontrar esse caminho para a nossa identidade. E essa identidade está muito vinculada à comunidade onde nós estamos, onde vivemos, onde nascemos, onde fomos criados, e onde os nossos familiares, os que vieram antes de nós, os pais, os avós e os que vieram antes, também tiveram a sua participação e o seu, no fundo, a sua contribuição para aquilo que nós acabamos por ser animais de hábitos, e muito dos rituais, trata-se de rituais que se vão permanecendo no tempo por repetição, porque é isso, no fundo, que acaba por ser uma das definições de um ritual, não é? É uma repetição de algo que nos traz o caminho para uma identidade com a nossa comunidade, com o nosso clã. E lembrei-me agora de uma história que eu acho que vocês conhecem, que é a história acho que noutra ocasião já falamos nisso, creio que eu e o Rinaldo, noutra ocasião falamos nisso também, que é aquela senhora que faz a comida no forno. Lembras-te dessa história, Rinaldo? Faz a comida no forno e, no fundo, a peça que ela está a fazer, não me recordo agora se tratava de um pedaço de peixe ou de um pedaço de carne, ficava cortada nas extremidades. E uma criança perguntou-lhe, então, mas perguntou à avó, porquê que a avó corta a comida desta maneira? Ela disse, não sei, a minha mãe já fazia assim e eu faço igual. E quando foram investigar porque é que a comida era cortada dessa forma, ou era colocada dessa forma, foram 1 ou 2 gerações atrás perceber que a ancestral que fazia a comida, o antepassado, o parente que fazia a comida, tinha um forno tão pequeno que não cabia a comida lá dentro e tinha que a cortar. Isso acabou por se transformar num ritual que as gerações seguintes nem entendiam muito bem, mas que faziam por repetição. É curioso também nós olharmos para a forma como, por vezes, os rituais e os hábitos vão passando, não é? De geração em geração, e que, no fundo, têm sempre o mesmo, ou quase sempre o mesmo objetivo, que é trazer-nos um pouco para a identidade da nossa cultura, do nosso clã, e de alguma forma podermos sentir que pertencemos, que é a nossa grande necessidade, não é? É sentir que pertencemos a algo. E dessa maneira estamos também a contribuir para estarmos conectados com a nossa origem. Qual é o reverso disto? É que se nós não tivermos estes sinais, no fundo, estes hábitos, acabamos por perder, no fundo, a conexão com aquilo que é a identidade da nossa origem. Não quer dizer que naturalmente, que internamente e num nível mais profundo essa conexão permanece, mas num nível mais superficial e mais consciente acabamos por nos sentir um pouco mais perdidos, e é por isso que neste aspecto o permanecer, continuar e manter os rituais que a nossa no fundo, que a nossa comunidade, que o nosso clã que pratica, acaba por nos trazer este pertencimento. Eu estava sim. Posso fazer? Eu queria pegar um gancho da sua fala, posso? Para fazer uma provocação. Claro. Posso? Eu já te passo a palavra. Sim. Quando a gente fala essa coisa de busca da identidade baseado na cultura do clã, aí eu pergunto, mas vem cá, e se eu vivo numa família, num clã, sou uma mulher que diz que quem escolhe o meu marido é a minha família. E a minha família escolhe que eu vá casar com aquela pessoa. Né? E no meu coração, na minha intuição, não é aquilo que eu quero para mim. Né? E aí, eu acho que eu só queria pegar esse gancho para ir falar daquele conceito que, a meu ver, é um conceito muito importante do Hellinger, que é da má consciência, né? Que você falou, tá? Pergunta aí, como rituais e a comunidade podem ser úteis na busca da identidade?
Se eu sou uma moça e vivo esse dilema, eu posso buscar um ritual que pode ser o do tambor, mas pode ser, vamos supor, eu vou lá no cemitério, no túmulo da minha avó, uma pessoa que me criou, que eu gostava muito de mim, vou ali falar comigo mesmo e com ela. Estou criando um ritual ali, né? De ter clareza, porque nem sempre é claro, né? A minha intuição é, não, eu não quero casar com esse rapaz, eu sou apaixonada por aquele outro. Mas o meu clã, então, percebe que quando a gente fala que comunidade, pode ser a comunidade familiar de origem, mas pode também ser uma comunidade de fora da família, um grupo de outras mulheres com as quais, eventualmente, eu possa também conversar, eu possa também buscar apoio. E muitas das vezes, a má consciência é uma prova de que a evolução da gente, isso se dá, nesse caso, muito estereotipado, mas se dá em milhares de situações. Pode ser aquele filho que o pai quer seja advogado, mas ele quer ser artista. Né? No fundo, estamos falando de uma expectativa da minha comunidade de origem, que quer o meu bem, mas que a minha identidade não está conectada a isso. Então, é importante a gente também, quando a gente fala da reconexão com a nossa origem, com os nossos antepassados, é que a busca da identidade pode se dar, inclusive, negando os valores familiares. Né? Você não precisa brigar com seu pai, né? Porque ele quer aquilo, mas você pode dizer, se você tiver o teu trabalho, você é independente, falar, pai, não vou, eu vou casar, ou não vou casar, ou vou casar com outra mulher, né? Hoje está muito mais... São exemplos só para a gente também não ficar... porque senão quem está de fora, às vezes, mas não quer dizer que... O negócio é o seguinte, na hora que eu tenho um problema, eu vou para o meu clã e peço para eles decidirem por mim? Não. Essa é a grande... Eu acho que essa é a grande sacada da psicanálise, né? Porque a psicanálise, enquanto a cultura, espiritualidade africana é uma coisa da comunidade e tem o seu lugar, para Freud é um lugar da decisão do indivíduo. Ele vai lá, ele procura um terapeuta, ele faz lá seus vínculos com esse terapeuta, ele revisita a sua infância e, se ele dá conta, ele toma decisões com autonomia. Mesmo que, muitas vezes, com muita frequência, fazendo exatamente o oposto do que a família pressiona ela para fazer. Então, é só para a gente, né, para quem está de fora, às vezes, ter a clareza de que nada é tão linear quanto, a princípio, possa parecer essa conexão, né, com a comunidade de origem como algo rígido. Isso pode adoecer e levar a tragédias. Desculpa te interromper, mas eu não queria perder esse gancho. Foi uma ótima intervenção e permite-nos olhar para a nossa comunidade como o ponto de partida, não é? Como a origem e o ponto de partida. E o ponto de partida para quê? Precisamente para nós buscarmos esse algo mais que por vezes está fora, não é? E que nós temos que, com algum risco, colocar em causa o nosso pertencimento fazendo algo que não é bem visto pelo clã e pela comunidade. Mas isso é fundamental para a ampliação, para a evolução, para o crescimento. Então, tendo a comunidade como ponto de partida e como origem, para ganharmos força, para então chegar a uma certa fase e transgredirmos um pouco as regras, não é? Irmos para a nossa má consciência e transgredir o suficiente para podermos crescer, sentir que estamos a crescer e a contribuir também, no fundo, mesmo que correndo esse risco de colocar em causa o nosso pertencimento. Nosso amigo Daniel está muito atento. Sí, estoy... Interrompo sempre que quiseres, Daniel. Estoy poniendo atención a mi cerebro en portugués. Tínhamos aqui uma próxima questão que se calhar pode servir como uma nova provocação para nós comentarmos. Então, como interagir com a grande alma? Essa dimensão de onde viemos e para onde possivelmente voltaremos. O que é que vos parece? Bueno, entonces yo puedo contestar esa pregunta.
digamos que a través no del ritual, sino en este caso serían las ceremonias, que serían esos eventos extraordinarios donde hay un conocimiento puesto en práctica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la manera de interactuar, ¿sí? Con esa grande alma? Pues viviendo bien, ¿sí? Y primero que todo sabiendo para qué estamos aquí, que eso es algo que parece ser que es como que no, en este mundo de ciudad, en los mundos de ciudad no se entiende muy bien. Sí, es volver a encontrar desde la vida para qué estamos aquí, qué misión tenemos y seguirla. Esa es la manera de interactuar, porque el momento es precisamente este. Este es el espacio para interactuar con ese mundo que es uno solo, de donde venimos y para dónde vamos. ¿Sí? Viviendo bien, diría yo, sabiendo eso. ¿Qué más podría decir? No sé, Marco, Reinaldo, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Posso? Força. Nós no Brasil temos uma influência muito grande africana, né? Nós temos, parece que no último censo do Brasil, 56% da população brasileira, mais de metade, se disse negra ou parda. É o segundo país de maioria negra do mundo, assim, só a Nigéria tem mais negros do que no Brasil, né? E os negros, eles trazem uma contribuição muito grande para o Brasil, inclusive na dimensão das religiões afro-brasileiras ou africanas. Temos o candomblé, temos, né? E ali, quando se fala em grande alma, né, estamos falando dessa dimensão que está presente na Igreja Católica, né? O que é Deus, né? Estamos falando dessa coisa que ninguém pode nomear, mas que, no fundo, está presente em todas as religiões, em especial na religião do candomblé, com o uso dos tambores. É uma forma bem prática do cotidiano, onde as pessoas, em momentos de fragilidade, ou mesmo em momentos de fortaleza, elas regularmente vão até o ritual ali, até a cerimônia, né, como o Daniel falou, e tocam ouvem os seus tambores, né? No Brasil, todos nós viemos de uma família onde, muito proximamente, se olharmos, a gente tem avós. Eu me lembro, o meu avô materno e a minha avó materna, eles frequentavam lá perto de Brasília centros lá de rituais que misturavam a questão indígena com a questão também das religiões de matriz africana. E a gente, criança, ia lá para receber uns passes. A gente não entendia muito bem o que era aquilo, mas depois eu frequentei um tempo a Igreja Católica. Hoje eu não frequento a nenhuma igreja mais tradicional, mas, por exemplo, o ano passado eu voltei, eu já tinha tido a experiência com a ayahuasca há uns 10 anos atrás, e o ano passado eu voltei a fazer uso de uma erva, né, que é legal no Brasil, tem vários... A justiça reconhece como possuindo efeitos terapêuticos. E o que é o uso dentro de um ritual, com supervisão, com responsabilidade, do uso de uma bebida, de um vegetal? É a busca de uma conexão com essa grande alma, para que ali a gente possa, eventualmente, buscar uma fortaleza, de novo, identificar questões da nossa vida que não tão bem equacionadas, e que, às vezes, ali naquele ritual surgem flashes, surgem imagens, às vezes nem tanto naquele momento, mas nos dias que se colocam depois,
é muito frequente as pessoas terem percepções, terem insights de coisas que estavam ali sem saber qual seria a decisão, né? E a partir do uso de uma erva medicinal indígena, você pode ter a ampliação dessa tua consciência para além daquilo que é alcançado, por exemplo, num set terapêutico de psicanálise. Eu acho que, veja, não existe milagre, não existe tanto uma coisa quanto outra, tem que ser conduzido com muita responsabilidade, né? As pessoas que chegam para fazer terapia, ou mesmo uma constelação familiar com uma pessoa que não está bem preparada, ela pode causar retraumatizações. Assim como, às vezes, você fazer uso de uma bebida forte como a ayahuasca, né, sem uma devida supervisão, sem estar num momento, né, de respeito a essa conexão, que é uma conexão muito forte, isso também deve ser levado em conta. Agora, eu acho que aí talvez o Daniel possa falar também, porque eu acho que eu ouço falar que na Europa também tem sido com muita frequência utilizado essas medicinas amazônicas para ajudar pessoas que estão passando por algum momento de busca da própria identidade, do autoconhecimento, eles poderem acessar isso, sempre deixando muito claro que é importante saber muito bem aonde você está indo fazer o uso dessa medicina ou mesmo desse tratamento. Ok. Bien, bueno, varias cosas. Uno, a través de este tipo de prácticas, ya de estas ceremonias, puede o no contactar el mundo de los espíritus. Y diría que para llegar a esto, primero hay que hacer ciertos pasos, hay que dar ciertos pasos. A veces la persona no está en capacidad de contactar algo más allá, la dimensión más grande que puede percibir de pronto es una dimensión física, ¿sí? Por problemas que tengan que ver con su salud y con su manera de vivir la vida, pues va a tener una experiencia física solamente. Hay personas que de pronto están en una condición de entrar más en su nivel de creencias y otras ya entran en un nivel del alma, ¿sí? Y ya cuando uno de pronto ha logrado liberarse de todos estos bloqueos, logra uno entrar ahí sí a una dimensión del espíritu. Y claro, esto tiene su manera y se accede allá es para precisamente volver a recordar que en esta dimensión estamos para aportarle a la dimensión del espíritu a través de la experiencia humana que tenemos. Eso se me ocurre para aportar al respecto. Igual, el mundo indígena es muy amplio en el mundo y tienen pues varios recursos que han desarrollado y precisamente por eso es que los antepasados para ellos son tan importantes, porque la experiencia de los ancestros y de los abuelos y el legado que tiene como cultura es reconocido, se habla, se está reafirmando todo el tiempo porque precisamente estas culturas han pasado ya por estos tiempos por los que nosotros estamos pasando actualmente. Se dice que, y yo lo digo también, que de momentos históricos como este han nacido los pueblos indígenas y entonces han tenido que volver a reencontrar el propósito del por qué estamos aquí en este planeta y aislarse y crear una nueva cultura desde una nueva lengua y transmitir todo el legado que tiene el haber pasado por un periodo de aprendizaje, ¿sí? Esto se me ocurre hasta el momento para decir.
vou pegar aqui nas palavras do Daniel e falar um bocadinho também daquilo, no fundo, de uma ideia que me agrada, não é? Que me agrada mais. O Reinaldo saiu, ele já volta. Que me agrada também nesta perspectiva da grande alma, que no fundo tem um pouco a ver com aquilo que Bert falava e que podemos ver nos livros que ele deixou, na obra que ele deixou, no legado, não é? E quando ele falava da alma como um conjunto de imagens que nós vamos registando ao longo da nossa vida, desde o momento em que nascemos e se quisermos também um pouco antes, esse conjunto de imagens, de situações que vamos vivendo ao longo da nossa vida e que vão construir aquilo que é a nossa alma. Então, se a nossa alma, vamos dizer assim, individual de cada um de nós é o conjunto de todas essas imagens, o que é que será a grande alma? Eu gosto de pensar, lembrando-me daquilo que Berto falava, desta grande alma também como uma memória eterna, como uma memória dos acontecimentos, de tudo o que já aconteceu desde o início dos tempos e que permanece no campo como uma memória eterna. É algo que não é tangível, que não é palpável, mas que nós, através de uma meditação, através de uma erva, como o Reinaldo falou, ou de um ritual de alguma espécie, de alguma maneira entramos em contacto, em sintonia com essa memória eterna. E essa memória eterna, por definição, ela contém em si o registro de tudo o que aconteceu, não é? Desde que nós existimos, desde que existe algo. E essa memória eterna tem nela toda a informação, ou seja, acaba por fazer parte do campo que nos influencia e para o qual nós contribuímos também. Falamos por vezes que quando se junta um grupo para constelação familiar, falamos de campo, não é? Falamos com muita frequência do campo, o que é o campo, como funciona o campo. Eu acredito que esse campo que está ali também em ação é um campo que é constituído por esta memória eterna e em que nós vamos tocar de alguma maneira e aceder à informação que está ali naquele campo e que de alguma maneira nos vai trazer algo que será útil para o ritual que está a acontecer naquele momento, porque no fundo a constelação familiar acaba podemos olhar para ela também como um ritual, não é? Como uma configuração de um determinado assunto em que as pessoas vão representar determinadas dimensões desse assunto, desse tema, e ao representarem essas dimensões, de alguma maneira entram em contacto com partes dessa memória eterna e aquilo que trazem enquanto retorno, enquanto feedback, é útil depois para o evoluir daquele ritual. Bert, uma vez num seminário muito grande em Espanha, num workshop, num congresso muito grande em Espanha, Bert falava também dessa grande força que nos movimenta, não é? De uma força que nos movimenta e é uma força que possui uma sabedoria imensa e essa força, de alguma maneira, impulsiona-nos para um determinado lugar, para um determinado sítio e vai-nos impulsionando. E nós não sabemos para que sítio essa força nos leva, mas podemos, de alguma maneira, ver os efeitos, sentir os efeitos dessa força. E um participante perguntava a Bert, perguntou no momento de perguntas e respostas, perguntou-lhe: o senhor fala muito desta força, que esta força existe e que essa força vem de outro lugar, mas que força é essa? E que lugar é esse? E Bert, muito à sua maneira, respondeu: não sei, não faço ideia e nem me atrevo sequer a querer perceber e a querer explicar o que é essa força e de onde vem. O que eu sei é que eu sinto e vejo os efeitos dessa força. E eu fiquei muito, este momento ficou para mim como também um exemplo daquilo que é essa grande alma, a somar àquilo que vocês já disseram. Acredito
para mim faz muito sentido este sentir a grande alma desta maneira. E se Bert dizia que nós somos que viemos desse lugar impulsionados por essa grande força, então podemos talvez pensar que quando terminar, quando a energia que habita os nossos corpos sair deste invólucro, não é? Pode eventualmente regressar para esse lugar de onde veio, impulsionado por essa grande força, por essa grande memória eterna. E agora chuto para vocês, para o Rinaldo. Eu, ouvindo você falar e olhando para a pergunta, né, como interagir com a grande alma, eu me remeto a um problema que hoje eu acho que é presente no mundo inteiro, né, tem até um filósofo sul-coreano que fala da sociedade do cansaço. Ele fala que no passado a gente vivia uma relação muito mais autoritária, de que hoje não. Hoje a gente tem muito mais liberdade do que teve no passado, mas a gente está o tempo inteiro fazendo coisas e nunca está satisfeito. A gente se tornou o próprio patrão, tanto, né, às vezes grandes executivos, às vezes motorista de Uber. As pessoas estão sempre se questionando que deviam fazer mais, se culpando porque não estão fazendo o suficiente e causando problemas psicológicos graves, né? Síndromes de ansiedade, onde chega à noite na hora de dormir, não consegue dormir, porque a cabeça está o tempo inteiro pensando o que fez de errado hoje, o que precisa de fazer amanhã. E a alternativa a isso poderia ser uma resposta a essa pergunta, que é, ao invés de ficar tentando controlar tudo, planejar o futuro, analisar o passado, que é uma lógica que, no fundo, é muito presente, ela nos trouxe até aqui, provavelmente é graças a ela que a gente conseguiu tantos avanços, mas que hoje, de fato, está adoecendo muita gente. E a alternativa a isso talvez seja algo que é difícil, que é a gente se entregar a essa grande alma, se entregar ao que a vida nos apresenta, a gente tentar viver isso. É muito difícil na prática, mas a gente está atento e ter isso como uma busca, que é ficar no presente, que é lidar com as coisas ali de uma maneira um pouco mais espontânea e tentar, muitas vezes, ter momentos de silêncio também, porque, às vezes, com a internet, com os compromissos, você tem sempre muitas coisas a fazer, coisas boas até, mas que, num certo momento, você não pode perder a série, você não pode deixar de ver aquele vídeo, você não pode deixar de ver aquele livro, você tem que falar com os amigos, você tem que fazer aquele trabalho, você tem que atender aquela pessoa, fazer aquela postagem. É um mundo de coisas, você está sempre fazendo algo, né? O oposto a isso talvez seja uma postura de você se entregar mais ao que você está vivendo. Bom ou mal, não é por acaso. Aí eu dialogo um pouco com o que o Daniel fala, né, do propósito, né? As culturas africanas, elas trazem isso também, né? A gente não nasce naquela família, naquelas condições, com aquele pai, com aquela mãe, seja na favela, seja num apartamento de classe média alta, onde os pais vivem um casamento que não funciona. Na verdade, toda a experiência nossa está a serviço de algo. E se hoje a gente está desempregado, se surge uma doença, ao invés da gente ficar lutando contra aquilo, a gente tentar ter uma postura que eu costumo sempre falar da concordância ativa. Né? Não é você simplesmente falar, então não vou fazer nada. Não. Você se conecta, aceita aquilo que surge para você, que a vida te oferece, e pensa de que maneira você pode tomar ações no sentido de fazer algo no presente para ter um futuro melhor. Você botou aí a questão do poder pessoal, né? É que encaixa muito bem com o que tu estás a dizer. E se você me permite, eu vou só fazer um gancho, porque eu acho que, para mim, e nesse olhar do Hellinger, a gente pode fazer grandes meditações, a gente pode fazer
grandes reflexões com os antepassados, se quiser fazer constelação, faz, mas a essência do poder pessoal está em eu olhar para a minha origem mais próxima, o meu pai e a minha mãe, aquelas pessoas que me deram o meu presente mais importante, que é a vida. Eu olhar para eles e eu, de fato, ver eles da forma como eles foram, eu olhar para as dores que aconteceram na infância, os traumas, os abandonos, aquelas situações onde a gente, né, precisava de algo e aquele algo não acontecia, e a gente, de alguma maneira, viver a tristeza daquilo, mas se afastar do ressentimento. Eu acho que o poder pessoal tem a ver com esse difícil trabalho da gente olhar para os nossos traumas pessoais, para as nossas questões mais intensas, e se os nossos pais são vivos, inclusive para a nossa relação com eles hoje, né? Olhar aquilo que a gente não concorda, e aí aquilo que a gente falou, não preciso de fazer o que eles querem. Eu posso perfeitamente fazer do meu jeito, baseado na minha identidade, no meu coração, na minha intuição. Mas eu devo fazer isso, eu quero fazer isso com força, com essa força que chega para mim através do meu pai e da minha mãe, e que, na verdade, chega para eles através dos meus avós. O primeiro passo, e o passo mais desafiador, é esse, de eu olhar para aquilo que existe muitas vezes na vida, no coração da gente, ainda uma crítica, um julgamento, um desejo que poderia ter sido de outra maneira, e entender que o que foi, foi. Né? E possivelmente aquela experiência difícil, ela foi escolhida e talhada para que aquilo ali gerasse algum tipo de aprendizado. E se hoje eu estou numa relação, num problema no meu trabalho, num problema, também não é por acaso. Aquilo ali está acontecendo na minha vida para que eu possa olhar para isso e ver o que eu posso fazer de diferente para seguir com mais leveza, né? Porque a vida não é fácil, a vida não é fácil, a gente tem milhares de situações. Eu tenho um filho, imagino, tem as nossas gerações antigas que tinha 5 filhos, cada filho você fica lá preocupadíssimo. Então, imagina quando tinha vários, né? Mas, enfim, Claro. passa a palavra. Cada geração tem os seus desafios, não é? Foi interessante, eu vou pegar só aqui agora na última frase que tu disseste. Cada geração tem os seus desafios, não é? Eu lembro-me que aqui, na minha infância, aqui em Portugal, eu passava, nos tempos livres, eu passava muito tempo na rua, a brincar com os amigos, a jogar bola, jogos fora de casa. E eu recordo-me que os pais, naquela altura, não tinham uma grande preocupação. As crianças estavam na rua, os filhos estavam na rua. Hoje em dia já é diferente, não é? Nós já temos uma preocupação diferente. E não é que o mundo ficou mais complexo ou mais violento, como se costuma dizer, não é? Há pouco tempo, há uns anos, houve um estudo, li um estudo aqui em Portugal que falava que a cobertura daquilo que acontece na nossa sociedade aqui, pelo menos em Portugal, na data que esse estudo foi publicado, falava que nos últimos 30 anos a cobertura, a criminalidade tinha reduzido 30%, de uma forma geral. Contudo, a cobertura dos acontecimentos tinha aumentado 600% nesse estudo. Então, havia um parágrafo que dizia assim por brincadeira, não é, hoje não podemos deixar cair um alfinete sem picar uma pessoa em que não haja logo uma mídia qualquer, sim, um mídia qualquer que está lá a filmar ou a fotografar que aquela pessoa foi picada por aquele alfinete. Então, isto contribui para quê? Contribui para aquilo que tu comentavas há pouco, para esta ansiedade com que nós vivemos. Muitos de nós vivem, não é? Eu lembro, isto fez-me recordar uma imagem que eu falo às vezes, até quando estou em grupo com outras pessoas, que é a questão de, se nós temos um braço, eu vou ver se consigo pôr aqui na imagem, se eu tenho um braço, não é? Se uma parte de mim olha para o passado com ressentimento, com mágoa, porque podia ter vivido de outra forma, podia ter feito de outra forma, ou porque me queixo de que penso que alguém me fez mal,
Então eu tenho um braço apontado para o passado. Este é o meu braço esquerdo, não sei se na imagem aparece como braço esquerdo. E se eu tenho o meu braço direito apontado para o futuro, com ansiedade sobre como vai ser o futuro e o que é que eu tenho que fazer amanhã, quais são as minhas obrigações, não é? Quais são os meus compromissos, eu no fundo estou a crucificar, olha como é que eu estou a crucificar o meu presente. Porque a minha cabeça não está no presente, tenho uma parte no passado, tenho outra parte no futuro e não estou no presente. Então, para mim, completamente de acordo com o que tu disseste e também o meu contributo a ceder ao meu poder pessoal é treinar-me para estar no presente. É uma postura que tem que ser treinada. Agora, isto é muito bonito dizer isto, mas efetivamente eu tenho que pensar, por exemplo, o que é que vou preparar para amanhã para o almoço? Coisas práticas, não é? Somos 5 aqui em casa e eu preciso de pensar se tenho comida no frigorífico e se tenho que comida é que eu vou, se eu preciso descongelar, por exemplo, estas preocupações são comuns, estas não as deixamos de ter, não é? O que é que vamos fazer, se temos que acordar cedo porque temos que ir trabalhar, esse tipo de ideias, elas não podemos deixar de as ter, porque isto no fundo é o que é, no fundo faz parte da nossa logística diária. Mas procurar fazê-lo mantendo-me no presente. E isto, fruto da sociedade em que nós vivemos, requer, como fomos treinados a viver nessa posição, não é? Assim, então agora precisamos de nos treinar para esta postura, porque ela é muito benéfica para o nosso bem-estar. E dessa forma, mantendo-me no presente, procurando viver o presente, eu acedo com mais, não sei se facilidade é a melhor palavra, mas vou utilizá-la neste momento, que era acedo com mais facilidade a esse meu poder pessoal. Temos aqui um comentário da nossa querida amiga Manuela, que ela quase sempre nos acompanha e que diz, creio que teve a ver com a tua intervenção, Reinaldo. Agora, como adulta, olho com respeito. Tem no fundo, creio que foi no momento em que tu falaste do poder pessoal que vem da nossa origem mais próxima, não é? Daquilo como nos chegou a nós e também como chegou a eles. Muito obrigado à Manuela, que é uma pessoa muito querida para nós e que nos acompanha com frequência. É verdade. Daniel, não sei se queres comentar algo aqui a respeito. Pues mira, yo respecto a este momento planetario, yo digo que estamos pasando por una iniciación. Entonces es tomar decisiones. Essa é uma imagem espetacular, Daniel. Uhum. É mesmo. Caiu aqui, teve impacto aqui do meu lado. Pensar neste momento como uma iniciação uma reflexão muitísimo interessante. Porque yo creo que hay muchas cosas que están saliendo a la luz, ya nos estamos dando cuenta de muchas cosas que nos hacen dar rabia. Entonces eso es muy bueno porque la rabia es la que nos ayuda a mover, a tomar decisiones, a tomar postura, a poner límites y a decir, yo no quiero esto, yo quiero esto. Entonces, este es un muy buen momento para acceder al momento, disculpa, al poder personal. Yo creo que para todos la vida ha cambiado en muchos sentidos. Entonces, uno si se pone a ver, uno ya no se ve con algún amigo, con alguna persona tan fácil como antes, porque hay muchas cosas que lo dificultan aún. Entonces, todo este tipo de cosas nos llevan a pensar cuál es el tipo de vida que queremos y hacia qué queremos poner, hacia dónde queremos dirigir nuestra atención, porque el poder comienza por ahí, por la atención. Entonces, eso diría yo. Va mucho por el lado de los límites y que bueno, pues no nos gusta tener que movernos de la zona cómoda, pero a eso vinimos a esta experiencia humana.
Esto podría decir. E temos aqui a nossa amiga Manuela a dar-nos aqui, a fazer-nos uma pergunta. Será que, de alguma maneira, os nossos pais confiavam mais nessa força maior que nos permeia? Será que agora nós pensamos que controlamos o futuro? Yo esto quisiera contestar con una frase que leí hace poco, un proverbio chino que dice, el planeta no es un lugar que heredamos de nuestros antepasados, sino un préstamo de nuestros hijos. ¿Sí? Y más o menos, pues, como para decidir que el momento es la responsabilidad es la nuestra y cada quien tiene que moverse y tomar acción. ¿No? Eso puedo decir, nuestros padres tuvieron su momento, tienen su destino, tienen su posibilidad, cada quien tiene su momento, ahora el momento es el de los vivos, ¿sí? Entonces, cada quien decide cuándo es su momento. Eso diría. Sim. Posso responder ou você quer? Não, a da Manuela. Sim, claro. Eu acho que a gente nunca viveu, né, o momento atual, uma situação de tanta desesperança, de tanta crise no sistema que a gente até então viveu, né? Seja pelo Covid, seja, né, o efeito que a internet traz para a destruição de postos de trabalho, onde a Manuela fala dos nossos pais, né? Assim, certamente naquela época existia toda uma perspectiva mais segura do futuro, eu vou trabalhar, eu vou me aposentar, senão o governo vai me dar, vai ter tais e tais benefícios, e pelo menos os governos dos países mais ricos, né, mais civilizados. O momento atual, e eu acho que o efeito da internet sobre essas questões econômicas e tal, é de uma situação de muita preocupação. Então, nesse sentido, eu diria que, na medida que a crise que a gente vive hoje é tão grande, que, por uma questão quase que de sobrevivência, as pessoas estão meio que buscando algo além que pode ser encarado como uma força maior, né? Eu vejo, pelo menos aqui nos estudos das pessoas aqui do Brasil, como essas próprias religiões de matriz africana, filosofia, que foge um pouco dessa lógica cartesiana que o Ocidente sempre defendeu, de que as coisas, né, acontecem e que a gente tem controle sobre elas. Eu acho que hoje a gente está numa grande crise. Eu não sei se... Eu às vezes, tenho a sensação que, por uma questão de sobrevivência... É claro que hoje a gente está num momento ainda de muito confronto, de polos diferentes, né? A gente vê isso na política, a gente vê isso nas guerras, a gente vê isso nas discussões dentro da própria família. Esse domingo teve eleição na França, o Brasil vai ter eleição aqui, nos Estados Unidos, né, os países de tradição mais liberal, você vê que está ainda muito, muito dividido, mas eu sinto que essa lógica mais tradicional de que a gente controla o futuro, eu acho que isso está se mostrando impossível. Então, talvez seja... Eu, pelo menos, vejo, também pensando nessa lógica que o Daniel falou, da iniciação, né? A gente ainda está no olho do furacão, a gente ainda está vivendo um momento ainda de final de um ciclo, mas eu quero crer que esse olhar um pouco mais amplo, sem abrir mão das conquistas aí da tecnologia, da tecnologia, da individualidade, eu vejo que o futuro tem a ver com você conciliar esses polos opostos.
você conciliar a espiritualidade com essa racionalidade e conciliar também os extremos para a gente, no fundo, entender que todos dependemos uns dos outros. Não adianta um país ser totalmente rico, enquanto na África lá está aquela pobreza e algo tem que ser feito de uma maneira um pouco mais ampla. Não sei se eu consegui ser claro na reação, aí agradeço a pergunta da Manuela. Eu estava, só para complementar, a pensar se algo poderia dizer para ajudar, quando eu falei há pouco que a postura para me manter no presente tem que ser treinada. Eu diria, sem querer fazer recomendações ou dar conselhos, não é? Porque há uma piada que se diz que se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se, não é? Mas não pensar muito grande, começar no núcleo mais próximo, não é? Nas pessoas mais próximas e crescer a partir daí. Porque no fundo, isso é o fundamental. Começar no essencial, naquilo que é mais próximo a mim, procurar exercer ou treinar essa postura com os que me são mais próximos e depois procurar crescer a partir daí. Eu sobre o comentário da Manuela, já temos aqui um outro comentário que se calhar podemos aproveitar para também irmos encaminhando para o encerramento. Eu acredito também que o Rinaldo falou nisso. Os nossos pais e os nossos avós viveram num tempo em que efetivamente a informação ela não era tanta, não é? Nós não éramos tão bombardeados com a informação, ou melhor, os nossos pais e os nossos avós não seriam talvez tão rodeados e inundados de informação como nós somos agora. Até sem querermos, quer dizer, saímos de casa, entramos no carro, vamos levar o filho olha, antes de fazermos a nossa conversa, eu fui levar os meus 2 filhos ao treino de futebol, não é? No caminho, o que é que eu vejo? Eu vejo uma publicidade a uma marca, eu vejo, não é? Está por toda a parte a informação, que naquela época talvez eles não tivessem tanta, e isso talvez os protegesse também um pouco desse desgaste e dessa dispersão que nós hoje sofremos, não é? E que também nos faz sair dessa postura de estar no presente. E também somos muito manipulados, entre aspas, para o consumo, para consumir aquilo que se calhar não nos faz falta, ao invés de nos focarmos no essencial. Então, se alguma coisa pode ser útil, fica este comentário. E temos aqui o nosso amigo António Júlio, que dizia, a respeito do que falávamos antes, desta última questão, que diz assim o Júlio: fiz um percurso de vida em que não soube pôr limites, parece-me que é isso que ele quer dizer. Acabei por me desrespeitar e ser desrespeitado pelos outros. Isto é muito interessante, este comentário do António. Querem comentar? ¿Pero podrías traducir? Es que no entendí. Este compañero dice que en su vida no supe poner límites y entonces acabó que no sé cómo se dice desrespetar en español. Déjame ver, a ver. De irrespetar, de no respetar. Voy a buscar aquí rápidamente. Sí, debe ser. Acabé por irrespetarme y ser irrespetado por los otros. Ok. Que vivía una vida donde no puso límites y terminó siendo no respetado por sí mismo y después por los otros. Los otros, eso. Ok. Sí, pero pues muy bueno porque se dio cuenta. Sí. Esse é um dos, como é que eu ia dizer, do que ganhou, não é? Deu-se conta. Mas este comentário some mais a um desabafo, não é? Um pouco. Mas, Marco, uma coisa importante é da gente também entender, eu concordo com o Daniel, no sentido de que o primeiro passo para a gente avançar em relação ao futuro melhor é a consciência. Então, mesmo sendo um desabafo, ele tem a vida toda daqui para frente para ficar atento
a situações onde ele se sente desrespeitado, e aí, antes de fazer uma concessão, ele respira, dá um passo atrás e se pergunta: será que eu não devo dizer não agora? Porque a gente estava falando mais cedo, né, do pertencimento. O ser humano, ele nasce, ele vive numa família, depois ele vai para o trabalho, e essa necessidade de se sentir fazendo parte de um coletivo é algo que tem a ver com a própria sobrevivência da gente, né? Então, quando a gente, às vezes, não consegue estabelecer limites, muitas vezes no sentido da gente se sentir com má consciência, culpado por dizer não, aquilo que a gente comentou lá atrás. Então, eu acho que é importante a gente ter esse aprendizado, porque todos nós, num certo sentido, né, estamos eternamente nos autoavaliando. Se uma pessoa, que talvez seja o caso do Antônio, ele tem uma personalidade, um tipo de caráter, uma certa dificuldade de estabelecer limites e dizer não, o desafio para ele é justamente ficar atento e, antes de dizer sim, pensar duas vezes. Um outro tipo de pessoa que já é muito mais explosiva e que briga o tempo inteiro, talvez o exercício seja o outro. Ou seja, de eu ficar atento e, antes de eu dizer não, eu respirar e parar, vem cá, será que agora não está na hora de eu atender aquilo que estão me reivindicando? Então, eu acho interessante o desabafo dele e é um bom ponto assim, de tomada de consciência, né? Marco, eu estou vendo aqui, só agora que eu vi que tem algumas pessoas aqui que acenando, aqui, participando da live, Ana Lourenço, daí, de Portugal, Vera Albuquerque, querida amiga, Margarida fez um comentário aqui, Maria da Graça também, se dizendo agradecida, nosso querido amigo Tônio Luna está assistindo, a Carolina Cássia. O Tônio eu não consigo ver aqui nesta janela porque deve estar. Eu vou ver se consigo ver na tua página para colocar aqui. Porque talvez dependendo de onde a pessoa entra, você não tenha a visualização aí, né? E talvez eu tenha perdido algumas pessoas aqui do início. Eu sou ruim nessa coisa de fazer live, monitorar aqui, mas eu agradeço aí os comentários, a audiência, e a gente, no fundo, para a gente é uma oportunidade de rever os amigos, seja aqui dentro da sala, seja assistindo e fazendo comentários. Margarida faz um comentário aí também. Lê o comentário dela, Marco. Penso que a humanidade... É este, não é? Margarida diz assim: penso que a humanidade vai caminhando no sentido da simplicidade. Eu concordo perfeitamente com o comentário da Margarida e vem no fundo também na sequência do que nós fomos falando hoje, no sentido de nos focarmos naquilo que é essencial. E creio que esta experiência pela qual todos nós passamos isto que vivemos com a pandemia acabou por nos encaminhar para nesse sentido, não é? No sentido da simplicidade. Faz muito sentido estas palavras que a Margarida aqui nos deixou. O António agradece também, obrigado, revi-me na explicação, é exatamente isso, queria estar integrado e aceito na profissão. Ainda bem que tomou consciência, não é? Está sempre a tempo. Tomar consciência é o primeiro passo, como falou o Reinaldo, e é o mais importante para se modelar e para estar no presente, no fundo, não é? É mais uma forma, tomando consciência, de permanecer no presente. E estando no presente, ganha força. Diz também, muito obrigado, até apontei. É isso mesmo, António. Temos que nos ajudar uns aos outros. Um comentário, às vezes, que para uns parece que não traz muito, para outros é um grande tesouro, e é isso mesmo. Por isso somos três e cada um traz a sua contribuição. Somos três deste lado, não é? Contando convosco, somos mais.
Bem, eu diria que podemos, se calhar, ir encaminhando para encerrar a nossa conversa hoje. Já levamos 1h20, mais ou menos. Para mim foi, mais uma vez, uma grande alegria estar convosco, hoje com o nosso amigo Daniel. E em breve vamos encontrar, se calhar, um momento para estar outra vez os 5 magníficos que se encontraram faz 5 anos este ano, que estivemos juntos na Alemanha. É verdade. Sí. Vai fazer em outubro, não é? Ya les toca venir a Europa, a los que están en América tienen que venir a Europa, que acá somos más. É verdade. Pode ser no Brasil também, me encontro. Pero es que ya pasaron los carnavales, entonces toca venir acá. Então, Reinaldo, muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado ao Daniel também. Gracias a ustedes, muchachos. Eu aqui vou fazendo a produção, não é? E vou conversando também, acabo por juntar duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é lidar com a tecnologia e conversar um bocadinho com os meus amigos, com os quais eu sempre aprendo muito. Eu sou talvez o que tenho estudado menos nos últimos tempos, não é? Porque tenho-me dedicado a um novo projeto, mas continuo sempre interessado e com vontade de contribuir. Vamos pôr aqui o último comentário do António, que diz: foi um prazer, muito obrigado. Não conhecia, mas fiquei motivado para vos seguir e ir aprendendo. Muito obrigado, António. Até breve. Nós vamos anunciando aqui as nossas conversas. Elas são abertas a todos que queiram participar e são sempre bem-vindos os comentários construtivos e que nos ajudam e que nos trazem também um pouco mais de sal à nossa conversa. Isso mesmo, Marco. Muito obrigado aí. Obrigado ao Daniel pela presença, pela participação. É um dos privilégios da nova tecnologia, né? A gente está poder aqui como se estivesse numa mesma... Não é tão bom quanto sendo presencial. Quem sabe a gente, em breve, possa se reunir. Mas, enquanto isso não é possível, eu desejo uma boa noite para todo mundo. Agradeço aí a participação e estamos juntos. Até breve, um abraço então, até breve. Muito obrigado a todos os que nos estiveram a ver e ouvir também. Obrigado. Até breve. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ok, chao.